Algo que é, de fato, uma grande mudança, Maurício, é que há 20 anos, por exemplo, se eu estivesse andando em São Paulo, onde eu moro, né, num shopping, um menino me pararia e diria assim, ah, meu pai gosta muito de você, minha mãe gosta muito de você. Agora é o contrário. A mãe disse, quando me vê, e às vezes me reconhece por conta de presença na TV, diz assim, meu filho gosta muito de você. Ou diz uma coisa mais curiosa, minha filha vai fazer filosofia por tua causa. Uau! E eu digo, por favor, não me acuse. Né? É claro que isso é absolutamente afagante, né, Sim, sim. supor isso. Há um interesse maior pela filosofia que eu jamais suporia quando comecei a estudá-la há mais de meio século. Sim. Quando eu me mudei para São Paulo, no final de 1967, né, eu vim com a família e eu fui morar na Avenida Angélica, que é na área central da capital, próximo ao Parque Buenos Aires, que na época não era um parque, era uma praça. Certo. Isso muda quem é que cuida dele, né, Sim, no sim. ponto de vista administrativo. Sim. E eu ia para lá, e numa cidade como São Paulo, que era absolutamente inóspita já naquele momento, um lugar verde como aquele permitia que eu sentasse e ficasse lendo. E em vários momentos, eu sempre gostei da leitura, estar ali lendo e livros de filosofia tinha um ar meio pedante, né? De estar em um moleque de 14 anos sentado com um livro de Maquiavel nas mãos, né? Ou era uma maneira, né, de você simular conhecimento, ou era interesse. Por que É eu o estou famoso dizendo gordo isso? com prancha de surf. Isso, exatamente. Sim. Né? Ou carregando uma sacola de tênis, né? De jogo de tênis. Uma das coisas boas é que aquilo produziu alguma estranheza. Hoje não mais. Ah, sim. Isto é, não eu. Se eu hoje encontro num metrô, num ônibus, na rua, um menino com um livro, né? Isso é algo que não produz tanta espécie. 40% do meu público de leitores hoje tem menos de 20 anos de idade. Então você está tirando o meu achismo de que a sociedade de hoje, a geração Z no caso, ela tá ficando cada vez mais, digamos, alienada. Uma parte dela, Aham. porque você tem acesso hoje a conteúdos que não tinha. Eu tive algumas casualidades que favoreceram. Eu nasci em 1954, Sim. certo? Quando eu tinha 20 anos, 1974, eu estava no meio da universidade, na cidade de São Paulo, tendo saído de uma cidade de 60 mil habitantes na época e vindo para uma cidade de 3 milhões e meio, onde tudo fervia, biblioteca, museu, pessoas, conversas. Portanto, uma magnificência, né, de convivências e repertórios. Quando eu tinha 30 anos de idade, ou seja, 1984, eu já estava decolando na carreira na universidade. Mas quando eu tinha já 40 anos de idade, em 1994, o mundo digital dava os seus primeiros passos com o uso do computador pessoal, né, com a informatização do nosso cotidiano. Mas quando eu fiz 50 anos de idade, saltou o mundo da web. E a minha sala de aula, que antes tinha 50 pessoas, 40 pessoas, e que eu só alcançava quem ali tivesse entrado por intermédio, né, do vestibular, de repente, aquilo ganha ar para todo lado. E o menino, né, ou a menina, que antes não tinha como ter acesso a um conteúdo de pessoas que lidam com filosofia, passou a tê-lo. Atrelado a isso, uma outra coisa, um desespero, né, com a tecnologia excessiva. Quando você diz, meu achismo em relação a essa geração, uma parte dela, sim, é alienada, como uma parte das outras gerações também o são. Mas há uma parcela dela que tem um interesse pela reflexão, pelo propósito. Isso não significa que nós estamos salvos, ao contrário, né? Mas significa que não é tudo obscuro, né? Não é tudo com uma maneira em que a gente não vê, né, aquilo que pode nos auxiliar a olhar de outro modo. Tua primeira pergunta, né? O que é ser filósofo? Em grande medida, hoje, eu gosto de me dedicar não mais ao trabalho da universidade, porque eu me aposentei dela depois de 35 anos, mas de fazer com que o pensamento filosófico ele chegue às pessoas que não têm acesso à aristocracia. Isto é, não é descer da Torre de Marfim, porque eu nela nunca estive, mas fazer com que haja uma forma de divulgação, de disseminação do pensamento, né, que, claro, por um lado é minha profissão, segundo, como eu sou escritor, também tenho uma perspectiva rentável em relação a isso, né, amplia o público, mas principalmente a ideia de me encantar de ver meninos e meninas se encantando por filosofia.